nome de Jesus Cristo. Tudo quanto o Senhor tem colocado sobre o seu coração, Deus, que Ele venha saber expressar em palavras o que o Senhor tem para todos nós nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, que essa palavra possa cair em terra boa, que seja resposta para algumas dúvidas, Pai, que sejam respostas, Senhor amado, para alguns questionamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, aquele que nos assiste também pela internet, Senhor, alcança, porque pode ser que alguém, com certeza, Senhor, tem alguém que precisa de uma resposta sua nessa manhã, que está nos ouvindo também de tão longe, Pai. Alcança essa vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o seu Espírito venha testificar, Deus, em cada coração daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, igreja. Todos bem? Quem passou uma semana na presença do Senhor consegue glorificá-lo agora, em nome de Jesus? Eu estava pensando aqui uma frase que eu conseguisse dizer hoje para sintetizar um pouco do que o Senhor ministrou no meu coração para que eu trouxesse para vocês hoje. A Sâmia na semana passada disse que eu estraguei um pouco do que não era para eu ter levantado a mão para estar aqui hoje para ministrar, mas com glória do Senhor, tudo é para Ele, amém? Não é para que o homem seja exaltado, mas para que o Senhor receba toda a glória. Então, quando a gente resolveu caminhar com o Senhor, a gente disse, eis-me aqui, né? E é para isso que nós fomos chamados, então, aqui estou hoje. E o Senhor, eu vejo que o Senhor traz algumas coisas ao meu coração que são muito particulares comigo, mas que também traz uma mensagem muito poderosa para aquilo que Ele quer falar para a sua igreja, amém? O título da mensagem, Sam, às vezes eu tenho muita dificuldade para fazer isso, assim, eu consigo elaborar, vir aqui, trazer a mensagem, mas dar um nome muitas vezes é difícil, e dessa vez foi bem mais fácil. Então hoje eu quero que vocês memorizem que está na hora de mudar. Está na hora de mudar. E para que a gente comece, né, para que a gente entre naquilo que o Senhor quer falar com a gente, eu queria que vocês apreciassem o lugar onde vocês estão sentados. Aperta aí a cadeira, a fofa, ela é macia, né? Ela é confortável, ela é espaçosa. Dependendo do tom da pregação aqui, vai dar sono em alguns, de tão confortável que você está aí no seu lugar, amém? E glória a Deus pela vida do pastor que em algum momento colocou essas cadeiras aqui para nós, para que a gente possa ter esse conforto de vir adorar o Senhor e poder ter um lugar confortável para a gente estar, amém? Nem sei, quantos anos que a gente está nesse endereço? 14, 15? Amém. Mas essas cadeiras permanecem bem 2011, essa está falando aqui. Confortáveis, a gente já mudou um pouco, eram todas como essas aqui da fileira do lado direito, mas continuam sendo muito confortáveis, amém? Só que tem um perigo no conforto, né? Como eu falei, alguns podem ter sono, alguns podem relaxar, e aí deixar de prestar atenção àquilo que o Senhor quer falar com a gente essa manhã. Então, o meu papel hoje aqui é deixar você desconfortável, é incomodar o seu conforto. Eu já vi alguns pregadores, alguns pastores, pedindo para nesse momento você levantar da sua cadeira e você ficar de pé, esticar o braço por 30 segundos e manter ele esticado. Isso ia deixar a gente bastante desconfortável. Mas não é esse tipo de desconforto que o Senhor quer trazer para a gente hoje, amém? Só eu que acho que quando o Senhor está trazendo algum desconforto para nós, lá na frente virá um conforto? Ou mais alguém aqui está comigo? Quem pensa que quando o Senhor nos tira do conforto, Ele quer algo melhor para nós? Amém? Então, eu queria começar
trazendo um pouco, alguns irmãos têm acompanhado alguns processos que eu tenho passado junto com a minha família, por decisões que a gente tomou ao longo dos anos, e que hoje a gente tem vivido muito do que eu vou falar para vocês. Não vou detalhar, mas alguns irmãos vão conseguir pegar esses momentos. E eu acredito que aqui, no meio de tanta gente que a gente tem aqui hoje, muitos já mudaram, amém? Quem levanta a mão, quem já mudou de estado? Está aqui em São Paulo hoje, mas é natural de outro estado, amém? Tem poucas pessoas. Quem já mudou de cidade? Amém? O número aumentou. Quem já mudou de casa, dentro da mesma cidade? O número é muito maior. Amém. E agora, com essas lembranças aí que vocês trouxeram à mente agora, lembrem um pouquinho e como foi esse processo de mudança. Quem se lembra, né, da última mudança pela qual passou, nem precisa ser necessariamente de residência, mas, Gel, qual foi a sua última mudança pela qual você passou na sua vida? Não, a sua última mudança você trocou de emprego, certo? Isso. Amém, mudou de profissão. Pastor Júlio, qual foi a última mudança que o senhor fez na sua vida? A última. Bem breve. Na área profissional também. Deixa eu perguntar para a Cíntia, qual foi a sua última mudança na sua vida? A que você lembra, que você consegue lembrar aí agora. A última mudança. Mudança de emprego, mudança de casa, o último filho que você teve, a última coisa nova que você aprendeu. Não lembra? Tem várias mudanças, amém? Eu vou trazer alguns exemplos que são comuns, são naturais aqui pra gente, né? Então, eu sou casado hoje, tenho 2 filhas, e quando eu me casei, né, então eu era solteiro, a gente namorou por um tempo, nós nos casamos. Essa mudança trouxe grandes desafios para a nossa vida, né? Quem já passou por isso aqui sabe que quando você namora, o namoro é uma coisa, o casamento é outra, totalmente diferente. E graças a Deus, porque a gente pode conhecer as pessoas com quem a gente vai se relacionar antes, né? O Senhor nos dá a oportunidade no namoro, né? Vamos orar, vamos conhecer quem é a pessoa que a gente quer se relacionar para o resto da vida. É assim que a gente pretende. E não é fácil. Não é fácil, o casamento não é. A pastora Simone fala que casamento não é para os, Morgana, fracos. Casamento é para os fortes. Quem já mudou de casa, de cidade, de estado, também sabe que é difícil se adaptar à nova casa, ao novo estado, à nova cidade. Eu acabei de me mudar, tem alguns meses, e tem sido muito difícil. Eu morava numa cidade super tranquila, e eu voltei para São Paulo, e a gente está nessa adaptação, né? Era muito tranquilo viver e andar em Mogi das Cruzes, e viver em São Paulo tem sido um desafio diário. Muito trânsito, violência em todo lugar que a gente está. Isso a gente não lidou com isso por 10 anos. Então, a gente está numa fase muito difícil de adaptação, mas as coisas têm se encaixado. Mudança de emprego. Quem mudou de emprego recentemente? Joilson, glória a Deus. A Morgana, para a honra e glória do Senhor, acabou de arrumar um emprego. O Gel trocou de emprego também. E a gente, quando muda de emprego, então a gente estava acostumado a fazer algumas coisas ao longo do tempo. E quando a gente muda, a gente não consegue fazer as mesmas coisas. Você consegue fazer a mesma coisa, Gel, trabalhando na sua nova profissão que você fazia na Kelf antes? Totalmente diferente, o Gel disse. Em algum momento da minha vida profissional, eu fui motoboy e hoje eu sou analista de sistemas. Eu não consigo fazer, sendo analista de sistemas, as mesmas coisas que eu fazia como motoboy. Esse é um pouco dos desafios
só para vocês terem clareza de como são as mudanças. Mas vamos para algo mais simples, né? Quem já experimentou trocar de celular? Né? Tinha um Android e mudou para o iOS, o iOS da Apple, ou o inverso. É um desafio, né? Eu tentei algumas vezes e eu não consigo largar o Android porque eu não me adapto com o iPhone de jeito nenhum. E por aí vai. Tem carro, tem uma série de coisas que a gente faz. Um corte novo de cabelo, tem que usar óculos, enfim. A gente tem uma série de mudanças. O que eu quero dizer, e eu acho que vocês já perceberam, que toda mudança pela qual a gente passa, ela deixa uma marca nas nossas vidas e ela não nos permite com que a gente, no novo lugar, faça as coisas da mesma forma que antes. Amém? Esse é um processo de mudança pela qual a gente passa, daria para falar aqui no campo da psicologia, em vários lugares, e a gente passa e não dá para fazer. Em qualquer lugar que você pensar numa mudança, não dá para fazer igual. Não encaixa mais, não serve mais. E eu queria trazer aqui para vocês agora alguns momentos em que Deus interviu na história do homem para cumprir o seu propósito. Não precisa abrir, mas se puder anota, acompanhe e depois pesquise em casa. Com Paulo tinha o desejo de pregar na Ásia. Em algum momento, lá no final do livro de Atos, lá pelo meio do livro de Atos, capítulo 16, ele queria pregar na Ásia. E o Espírito Santo impediu ele de ir. Então você fala, nossa, mas é para pregar o Evangelho. É para fazer algo da qual a igreja se expandiria. Mas o Senhor impediu. Amém? Gravem isso. Deus muda algumas direções e algumas decisões. Então, Deus deu uma direção para Jonas, para que ele fosse a Nínive. Quem conhece a história? Ele rebeldemente decidiu ir para outro lugar, mas ele se arrependeu. E esse é um ponto importante. Ele se arrependeu da forma como ele tinha lidado com a direção do Senhor, e depois ele volta e vai e consegue cumprir o que Deus tinha falado para que ele fizesse, para ir lá e proclamar o nome dele. A gente tem exemplos de pessoas que não se arrependem. Saul é uma dessas pessoas. Então, Saul foi ungido rei, tinha a graça do Senhor, tinha o Espírito repousado sobre ele, mas em algum momento ele se sentiu muito grande com o poder de rei. Ele se sentiu importante ao ponto de, enquanto Israel estava em guerra, ele achou que ele podia tomar o lugar do sacerdote e oferecer sacrifício no lugar do sacerdote, que não era lugar dele, para oferecer sacrifícios a Deus. Deus o puniu por isso. Entre outras coisas que Saul fez, Deus retirou o seu espírito e o colocou sobre Davi. Tem alguns exemplos de mudanças. A gente trouxe as mudanças que a gente faz na nossa vida. E aqui eu estou trazendo aqui agora algumas que Deus fez ao longo da história. Deus não muda só situações. Ele muda nomes também, né? Alguém aqui já trocou de nome? Já? Du, já trocou? Qual que era o seu nome, Du? E agora é? Bento dos Santos. Mudou de solteira para casado? 2 vezes? A Cíntia, eu não consegui ouvir, mas ela trocou 2 vezes de nome também. Cíntia Pedro dos Santos. Cíntia Karen dos Santos. Vou chegar lá. Calma, vou chegar lá. O pastor gritou lá do fundo Jacó, e ele não leu a cola da minha pregação de hoje, tá bom? Mas ele está conectado no mesmo espírito ali, ó. Então, ao longo da história também, Deus muda alguns nomes, mas não com o mesmo propósito aqui que os irmãos colocaram, amém? Abrão mudou para Abraão, quando o Senhor estabeleceu uma nova aliança com ele e falou que ele ia ser pai de multidões, amém? Então, fiquem conectados, não fiquem tão confortáveis no lugar que vocês estão e prestem atenção à mensagem. Na nova aliança que Deus estabeleceu com Abraão, quando disse que ele seria pai de multidões, Deus trocou o nome dele de Abrão para Abraão. Jacó, como o pastor soprou lá do fundo, quando reconheceu que Deus era mais importante na vida dele, quem lembra da história de Jacó e Esaú? Que
Jacó era usurpador, né? É o significado do nome dele. E para que ele tivesse melhor colocação diante do pai, ele tramou ele fez uma trama com o irmão dele para que ele ganhasse a bênção do irmão. Então ele usurpou a bênção do irmão. Só que a história vai adiante e ele se arrepende, ele volta diferente do lugar para onde ele foi, ele encontra com o irmão, e aí no caminho ele luta com Deus. E quando ele luta com Deus, Deus sonda o seu coração e percebe que houve arrependimento ali. Então ele vai e troca o nome dele também. Mas para cá, no Novo Testamento, Jesus chama Simão e fala que agora o nome dele não vai ser mais Pedro. Por quê? Porque ele olhou quando Pedro reconheceu que ele era Jesus, quando Jesus faz a pergunta, e quem? O povo estava falando sobre Jesus, era profeta e tal, e aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala assim, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, sobre a fé que Pedro teve no coração e mostrou para os discípulos que estavam à volta, Jesus deve ter falado assim, uau, esse aluno está prestando muita atenção no que está acontecendo aqui, o Espírito de Deus revelou isso ao coração dele, é isso que eu vou usar para a base da minha igreja. E Deus mudou o seu e o meu nome, ele nos passou a chamar de filhos, aleluia, aleluia. E quando isso acontece, todos aqui são crentes, servem ao Senhor. Levanta a mão, todos vocês que já foram batizados e que já declararam que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Todos aqui, glória a Deus, glória a Deus. E o que acontece? Eu já falei isso aqui uma outra vez, que a gente devia ter o contrato para a gente assinar com todas as cláusulas, mas a gente muitas vezes não lê essas cláusulas, né? Ah, quem quer ser filho de Deus? Quem aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Tem algumas condições. O Senhor fala para que a gente faça esse movimento e se coloque na presença dEle para a nossa salvação eterna, mas tem um mar de coisas que Ele espera de nós. E como a gente cantou hoje aqui, a gente precisa, numa vida de adoração, não tem preço que a gente ofereça ao Senhor que seja capaz de pagar o que Ele fez por nós na cruz. Não há preço. E o que o Senhor espera de nós, com o sacrifício dEle na cruz, é que a gente viva uma vida de adoração, uma vida de rendição, uma vida no seu caminho, uma vida tendo Cristo no alvo. O nosso pensamento, o nosso olhar preso em Jesus. E a gente aprende ao longo do caminhar que a vida com Jesus é leve, amém? Ela é leve, andar com Jesus é leve. Quando a gente foca os nossos olhos no Senhor, o andar com Jesus é leve. E aí, uma vida com Jesus pede que a gente dê um novo encaixe para as coisas que a gente faz na nossa vida. O nosso falar precisa mudar, o nosso agir precisa mudar, a nossa comunhão tem que mudar, Não dá, eu vim ouvindo um louvor hoje no carro, a Morgana colocou, eu não lembrava o nome, é do Rodolfo, chama Um Presente para o Futuro. E a música toda, o louvor todo fala sobre a eternidade, sobre a gente buscar o futuro, mas no comecinho fala exatamente sobre esse ponto, sobre a gente declarar, como o pastor falou, declarar algo, mas colocar o nosso coração todo nesse algo. A gente precisa viver de acordo com o que a gente fala, a gente precisa viver de acordo com aquilo que um dia a gente professou. Se um dia você se perdeu pelo caminho, volte, relembre o primeiro amor que você teve com o Senhor, se restaure, se arrependa, porque em Hebreus fala que a gente pode se achegar ao trono da graça e encontrar misericórdia em todo tempo. Em todo tempo. Amém? Sempre há tempo para o arrependimento, o Senhor espera isso de nós. Eu vou contar uma história aqui para vocês, para trazer uma ilustração,
que lembra um pouco da passagem que fala da mulher de Ló, né? Que ela olhou para trás. Tem uma musiquinha dos 3 palavrinhas que fala, né? Quem tem filho aí acompanha um pouco. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhar para trás é olhar para a vida de pecado, para a vida que o Senhor nos libertou. E o olhar por si só, eu crente novo, né? Eu falava assim, mas lendo a Bíblia, né? Nossa, mas só porque ela olhou para trás, mas tem um significado naquilo, né? E a Bíblia, ela é um livro que você precisa meditar, você precisa se aprofundar, porque você não vai ter o entendimento daquilo que você está lendo. E quem traz o entendimento? É o Espírito Santo. Então, vai ler a Bíblia, Espírito Santo, me dá entendimento, me dá discernimento para aquilo que o Senhor quer falar comigo através da sua palavra. E a mulher de Ló olhou desejando o que ela estava deixando para trás. Ela sentiu falta, ela tinha apego àquilo que ela estava deixando. E a história que eu vou trazer aqui é bem rápida, fala um pouco sobre isso. Certa vez um homem precisava atravessar um rio para alcançar a floresta do outro lado da margem. O rio era largo, profundo e a correnteza era muito forte. Depois de algum tempo, pensando em como ter sucesso na travessia, avistou uma canoa presa à margem do rio. Colocou ela na água e, remando com toda a força e determinação, conseguiu superar a distância e correnteza e alcançar a outra margem do rio. Final feliz, certo? Calma que continua. Ao chegar em terra firme, desembarcou da canoa, puxou-a para fora d'água, colocou-a nas costas e caminhou em direção à floresta. Algumas pessoas que estavam por ali e viram toda a cena o questionaram. Aonde você vai com essa canoa nas costas? Como que ela vai te servir fora d'água? Ele, cansado, já exausto da travessia e pelo peso da canoa, suando, os responde. Vocês viram como ela foi importante na minha travessia do rio. Eu não posso abandoná-la. Creio que agora ela pode me ajudar a atravessar a floresta também. Qual que é a moral da história? A gente não vai conseguir aplicar uma coisa que em algum momento deu certo. Tem 2 pontos aqui que eu queria destacar. Uma coisa que alguma vez deu certo na nossa vida e a gente tentar encaixar agora de novo. Com Deus, não funciona assim. Deus é Deus de novidade, coisa nova, Ele tem para a nossa vida. Então, se você está tentando fazer algo pela força do seu braço, porque em algum momento deu certo na sua vida, Deus fala para você largar hoje, colocar os olhos nele, o joelho no chão, que Ele vai te dar o melhor que Ele tem. Não vai ser na força do seu braço. Amém? E outra. Se a gente continuar carregando o fardo do nosso passado, a gente não vai conseguir viver a leveza que eu comentei antes, que é andar com Jesus. Amém? Então, imagina assim, ó, coloquei uma roupa hoje para vir aqui ministrar, e essa roupa, ela tem uma medida, né? Se em algum momento eu engordar muito, ou se eu emagrecer, essa roupa vai ficar desproporcional para o meu corpo. Amém? Para vocês também. O que Jesus traz para nós... Du, coloca lá para a gente, 2 Coríntios 5,17, por favor. Obrigado. Portanto, eu amo a Bíblia, eu amo muito isso. Ah, mas você gosta de ser confrontado, você gosta de... Mas se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu quero ser corrigido para fazer o que é certo, amém? Eu amo isso, eu amo isso. Portanto, ser é condicional. Ser uma coisa, então isso. Ser outra coisa, então aquilo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Todos levantaram a mão aqui, amém? Nós somos nova criatura. É o que a palavra nos fala. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia. Aleluia. O pecado, o poder do pecado não me domina mais. Eu tenho, a partir desse momento, condição de agir de uma forma diferente.
não agir mais como aquilo que eu fazia, aquele pecado que eu carregava na minha vida. Hoje, cada um de nós aqui tem condição de lutar contra esse pecado no Espírito. No Espírito. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é no mundo espiritual. Amém? Essa novidade de vida é uma roupa novinha em folha, branquinha, sem mácula para cada um de nós. E aí, o que a gente faz? A gente mancha ela, a gente tenta colocar um remendinho, um brochezinho de alguma coisa do passado. Isso não é, como eu vou dizer, algo exclusivo da nossa geração, de nós que estamos vivendo nesse tempo, amém? A gente fica tentando encaixar as coisas da nossa velha natureza na nossa nova natureza. E o Senhor, quando Ele nos deu a roupa limpinha, branquinha, para a gente caminhar com Ele, era a roupa mais que suficiente. Fala aí para o seu irmão do lado, é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Deus não precisaria, com toda a sua onipotência, presença e ciência, de nós. Mas Ele nos escolheu, então glória a Deus, porque a gente faz parte do plano... Desculpem. Do plano que Ele estabeleceu para a humanidade. Nós estamos aqui fazendo parte disso. E é importante, muito, muito, muito importante. Obrigado, Senhor. Eu tive uma reflexão enquanto a gente estava vindo para cá, e eu não tinha certeza se eu diria isso aqui para vocês ou não, mas glória a Deus, não está aqui, mas glória a Deus que vai sair. Deus não muda. Amém? Quem crê que Deus não muda? Deus não muda, mas Ele é um Deus de mudanças. Quem concorda nisso comigo? Amém? Deus sempre fez as coisas da mesma forma? De forma nenhuma. Sempre tem novidade, a gente já falou. Quando a terra for formada, mudou. Não tinha forma, era sem forma e vazia. Então Deus foi lá e proveu uma mudança. E a gente já falou de algumas mudanças que Deus fez aqui. Em Tiago 1, fala que Deus não muda. E aí entra o que o Senhor colocou no meu coração. A gente tenta, ao longo da vida, encaixar a nossa velha natureza na nossa nova natureza, na nossa roupa nova. E Deus não muda. Então, a gente fica tentando encontrar apoio na ciência humana, num evangelho que prega aquilo que me satisfaz, aquilo que me deixa confortável. Esse não é o evangelho do Senhor. Se você sentar para ler a Bíblia e não se sentir confrontado com ela, tem alguma coisa de errado, muito errado com você. Porque a Bíblia, ela vai trazer a vontade do Senhor para nós. Se você estiver 100% confortável, alguma coisa você não entendeu. Alguma coisa não está muito certa. E por que eu falo isso? Hoje, e não hoje, também de novo, né, não é uma exclusividade nossa, ao longo dos anos, os seres humanos, o povo de Israel tentou fazer isso. Né? E lá em Atos, quando os apóstolos pregavam o evangelho, eles tentaram colocar práticas pagãs, de coisas que eles praticavam na época, no evangelho que os discípulos estavam levando. E isso, ao tempo todo, tem sido refutado. E é nosso papel hoje, como crente que crê no evangelho, naquilo que Jesus pregou, e da forma como os discípulos trouxeram para nós, de forma espiritual, lutar para que esse evangelho permaneça, evangelho verdadeiro. Porque muitas vezes quando a gente ouve alguns confrontos, dá coceira nos nossos ouvidos. A gente não suporta ouvir algumas coisas. E a palavra disse que isso aconteceria. No final dos tempos, a gente não suportaria ouvir a verdade. E aí, a gente fica, ao longo da história, tentando adaptar o evangelho àquilo que me satisfaz, aquilo que me deixa confortável, que me deixa bem.
Mas não foi para isso que o Senhor Jesus trouxe a sua palavra. Ele disse que haveria divisões em famílias por causa do Evangelho, que reinos se dividiriam por causa do Evangelho. Esse é o Evangelho que eu creio. Esse é o Evangelho que eu procuro viver todos os dias. Então, nenhuma ciência humana, nenhuma modinha, vamos dizer aqui, o que de algumas coisas que têm sido pregadas hoje, muda o Evangelho verdadeiro. A palavra de Deus é imutável. Cadê a Sâmia? Qual que era a matéria que a gente falava dos atributos de Deus? Era o caráter de Deus. Tem uma matéria na EBCOM que trata do caráter de Deus e fala dos seus atributos imutáveis, assim como a sua palavra. A sua palavra não muda. Então a gente precisa parar de querer ficar confortável com o que o mundo está pregando e olhar para a palavra de Deus, sem ressalvas. Hoje a gente vive uma era de relativismo, muito relativismo. E a gente deixa de viver o Evangelho verdadeiro. Muitos eu não posso porque eu acho, porque a ciência de agora diz que alguma coisa está errada. Mas deixa eu te falar, meu irmão, você foi feito, você está aqui hoje para confrontar qualquer ciência humana que confronte a palavra de Deus. Entre qualquer ciência humana e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. E aí você vai ser bem sucedido. É o que a palavra fala. A Dani não está aqui, né? A Dani tem usado um termo, alguns cultos, nas orações de segunda, que fala, quem ensinou a Deus? Quem ensinou a Deus? Deus é onisciente, Ele é dono de toda a ciência. Então, nada do que esse mundo que a gente vive por um breve tempo, nada que esse mundo tem, pode se opor àquilo que a palavra de Deus diz. E a gente não deve acreditar nisso. Amém? O nosso foco é na palavra de Deus. Última coisa desse longo parênteses que eu fiz aqui. Quem já leu o livro de Jó? O livro de Jó, para mim, é fantástico. Ele resume, ele fala muito disso que a gente está falando aqui, amém? Eu sou ruim de endereço, né? Como a gente fala no Evangeliquez. Eu não lembro se o livro de Jó tem 42 ou 44 capítulos, mas eu lembro que os 2 capítulos finais, ou seja, bem no finalzinho do livro, Jó tem uma vida lá difícil, com muitas provações, muitas tribulações. E chega nos 2 capítulos finais, se a gente for pensar com a nossa humanidade, aí você fala assim, nossa, Deus vai exterminar esse camarada aí, porque ele não sabe da potência que é o Deus que ele está falando essas coisas, e esbravejando. Ele está sendo humano ali, amém? E nos capítulos finais, Deus vai lá, com amor, né? A gente fala assim, nossa, se fosse a 5ª série, né? A gente falando assim, vixe, Deus falou isso para Jó. Mas Deus, com todo amor, o repreende dizendo quem Ele é, a sua majestade, a sua grandiosidade. E Ele muda totalmente a vida de Jó, dizendo muitas coisas duras ali para ele, depois do desabafo de Jó. Então, quem não teve a oportunidade, leia, porque é muito edificante. Amém? Seguindo, só para a gente finalizar o contexto da roupa, né? Lucas 5,36, e para eu tomar uma água também, por favor. Então, lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. Então, nada do que vocês ouviram até agora era o Rafael dizendo. É a palavra do Senhor falando com vocês, conosco, essa manhã. Amém? Nesse contexto,
os fariseus estavam interrogando ele porque que ele comia com publicanos e pecadores, e eles estavam questionando por quê. Alguém que era judeu fazia coisas que eram não permitidas aos judeus. E Jesus, ele causou uma revolução naquela época. Ele veio falar para as pessoas assim: isso tudo que vocês estão fazendo, façam diferente. Essas coisas se passaram. Eu tenho coisas novas para vocês. É o mesmo que ele pede para nós nessa manhã. Romanos 5, 8, por favor, a partir do 8. Romanos 5, 8. E aí, só complementando, né? Então, Jesus está lá nesse cenário, comendo lá com os discípulos, e alguém pergunta a respeito do jejum para ele, né? Por que vocês não jejuam? Que é algo... E aí Jesus dá uma explicação sobre o jejum, que ele, enquanto ele está aqui, eles não precisam, né, daquele jejum, porque eles estão com o noivo. Mas quando o noivo for, eles vão lá e vão jejuar. E aí ele dá esse exemplo de que novas coisas ele estava trazendo para aquela população e para todos nós. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Aqui está falando um pouco do que a gente falou antes, sobre a gente ter a nossa natureza caída. Cada um de nós aqui carrega isso ao longo da vida, mas a gente tem uma nova natureza. Aqui falou da velha natureza, e é contra ela que a gente luta, contra ela que a gente milita, contra ela que a gente jejua, e a gente pede graça do Senhor para nos livrar dessa natureza. Amém? A nossa nova natureza é capaz totalmente de lutar contra essa natureza que a gente acabou de ler. E como que a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente se acomoda, fica confortável nessa situação de continuar levando uma vida dita crente, né? Que a gente fala com a nossa boca que nós somos cristãos, mas o nosso proceder não comprova aquilo que a gente fala. Ou o nosso coração não comprova aquilo que a gente fala. E aí deixa eu te falar, meu irmão, que o Senhor colocou em mim e em você um espírito de ousadia e não de covardia. Lá em 2 Timóteo 1, a palavra de Deus fala sobre nós sermos ousados. A gente deixar a nossa zona de conforto, aquilo que é cômodo para a gente continuar fazendo e lutar contra isso com ousadia. E mudar exige de mim e de você uma decisão. Eu não tenho vindo à ADEF, mas acredito que o pastor fala muito sobre isso, sobre você querer mudar, você tomar uma decisão, você tomar uma posição. Eu já ouvi ele falando isso na ADEF, já o ouvi e compartilho do mesmo pensamento num encontro de casais, num curso que a gente faz, já fez aqui em algum momento, Homem ao Máximo, Mulher Única. Nós precisamos tomar uma decisão. A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar o nosso estado atual e tomar a decisão de mudar.
a mudança exige coragem. E a gente vai ficar sem coragem de tomar essa decisão. Mas, deixa eu te falar, com medo, vai com medo mesmo. Porque o Senhor é com você. Amém? Em cada decisão que você tomar, se você tiver com os olhos fitos no Senhor, Ele vai te dar coragem sobrenatural. Algo que você não espera que possa realizar, Ele vai à frente e vai te dar coragem para isso. E mudar exige obediência, que é disciplina, né? Então você está fazendo algo que você quer mudar, você decide mudar, você toma coragem para mudar, e aí você precisa ter obediência, ter disciplina naquilo que você se propôs a mudar. Sem disciplina, nenhum hábito é mudado na nossa vida. Amém? Du, coloca Salmos 121 para nós, por favor. A gente morre de medo de mudanças. Quem atua na área da psicologia sabe que o nosso cérebro, ele adora caminhos curtos, ele não gosta de conflitos e ele se acomoda muito facilmente nas situações. A gente precisa lutar com isso. Deus deu um potencial absurdo para a gente. Amém? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Quando você tiver sem coragem, Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permite que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Então, se você vacilar, se durante a sua tomada de decisão e a sua coragem, você se perceber indisciplinado, não espere que alguém ao seu lado fale, olha, você precisa mudar isso ou aquilo. Faça sempre uma avaliação de você mesmo e quando você se perceber indisciplinado, recorra ao Senhor. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. O Senhor é por vocês, meu irmão. Pode seguir, Du. De dia o sol não se ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Até aí, obrigado. Então, a gente não gosta de mudança, a gente muitas vezes tenta usar nossa roupa velha da maneira antiga, do jeito antigo de andar com a roupa nova, parece, mas não é. Então, o Senhor nos fala para a gente mudar a nossa roupa e viver de acordo com aquela roupa. Ah, Senhor, mas é difícil, é muita luta, eu tenho muitas guerras, eu tenho problemas na área sexual, na área financeira, na área dos meus relacionamentos com os meus irmãos. A Ana trouxe aqui, né, de contendas entre famílias. A roupa nova nos dá a condição de vencer todas essas coisas. Amém? E quando ficar difícil, é o Senhor que age por nós. Porque Deus dá uma medida para que a gente caminhe. Ele pega na nossa mão e fala assim, filho, vai. Ele nos ensina a caminhar. E quando a gente tropeça, a gente vacila, Ele vai lá, nos resgata pela mão e fala, continua, porque o que tem lá na frente é muito melhor. Esse processo de mudança, ele gera toda essa dor, muitas vezes angústia na gente, né? Nós passamos recentemente a gente viveu isso, né? Teve um dia, a pastora Simone orou comigo aqui, e eu não aguentei, eu desabafei muito assim com ela, chorei muito, porque estava muito pesado assim o que a gente estava vivendo, porque eu não entendia, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho mais clareza do que o Senhor quer fazer com a nossa vida, com a nossa família. Glória a Deus por isso. E eu não queria passar por aquilo, eu não entendia porque eu estava aqui passando por aquilo. Eu falava, Senhor, eu estou aqui, eu oro, eu te busco, eu estou aqui querendo, me esforçando. O Senhor conhece a intenção do meu coração, rasgado diante do Senhor. E passando por provação, passando por dificuldade, passando por
luta que eu falava, não é esse evangelho que eu quero, né? Tipo, eu queria ficar tranquilo. Em Mogi a gente estava acomodado, a gente já sabia onde eram todas as coisas, mas Deus, quando Ele mexe as coisas na nossa vida, sempre tem um propósito melhor lá na frente. E Ele está começando a revelar isso para a gente. Glória a Deus. A gente tem o hábito de dizer que mas quando eu vivia daquela forma, eu acabei de falar isso. Quando eu vivia daquela forma era melhor. A gente esquece de trazer glória para Deus. A gente esquece de que Deus está cuidando de verdade da gente. A gente esquece de todas as coisas que o Senhor já fez pelas nossas vidas. E aí a gente fala para o Senhor, assim, era melhor no Egito. Era bem mais legal quando eu estava no pecado. Era bem mais legal quando eu estava numa vida que eu não tinha um Senhor, que eu era o Senhor da minha própria vida. A gente fala isso para o Senhor constantemente. Eu vou trazer uma reflexão para vocês e vocês, eu espero que vocês se enxerguem nela. E se você não está nela agora, você já passou por ela. E se você nunca experimentou nenhuma das duas coisas, vigie para que você não esteja nela. Ou seja, desejando que Deus, da onde Deus te tirou. O povo de Israel ficou 400 anos cativo no Egito, amém? E aí o Senhor levantou Moisés para tirar esse povo de lá. 400 anos para tirar eles de lá. E aí, o que aconteceu? Quando antes do povo sair, eles já estavam murmurando sobre o que Deus faria naquele lugar. Vamos ler. Êxodo 13, 17, por favor. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Quantas vezes eu estou exatamente nesse momento aqui da minha vida. Quantas vezes a gente disse para o Senhor, mas Senhor, por que não por aqui, que é uma linha reta, que eu consigo enxergar? O meu plano é perfeito. O meu plano é perfeito. Eu consigo avistar ali, ó, é seguro ir por ali. Quantas vezes a gente já fez isso na nossa vida? Levanta suas mãos. Quantas vezes a gente faz isso? Embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então, Deus dá uma saída melhor, prevendo que eles pudessem pensar e querer voltar para o Egito, e propõe um caminho. Ó, vocês vão andar um pouco mais, mas vocês vão chegar onde eu proponho que vocês cheguem. Pode passar. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Amém? Então, eles estavam felizes por terem sido libertos e ver a promessa se cumprindo, né? Então, eles sabiam, bom, chegou o libertador, agora nós vamos em direção à terra prometida. Quem lembra da história? Só que tem desafios, né? Todo o caminho tem alguns desafios. Então, no deserto, eles chegaram nesse lugar, do Mar Vermelho. Vamos lá para Êxodo 14, 14, por favor. Eles estavam alvoroçados, né? Desculpa, do 14, 1. Do início, até o 14. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Midol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Pode seguir. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá.
Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Vou fazer uma pausa aqui. Aqui é o Senhor falando para o povo que eu serei glorificado por meio do faraó. Por isso que eu falei para nós termos atenção nessa manhã. Porque o Senhor está mostrando um novo caminho para o povo, está colocando uma pessoa para cumprir a promessa dele e dizendo: eu serei glorificado. Deus a quem vocês adoram, que vocês servem, será glorificado por meio do faraó. Eles não estavam atentos. Vamos seguir. E de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Pode seguir, Du. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram a ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Eles estavam certos que iam encurralar o povo de Israel. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e, aterrorizados, vocês trouxeram aqui para mim, lá no começo, algumas mudanças que vocês passaram na vida, amém? E em algum momento desses, vocês se sentiram aterrorizados? É aterrorizante você chegar numa cidade nova, numa casa nova, com filhos pequenos e precisar se adaptar a toda uma condição. É aterrorizante. Diversas mudanças, a gente se sente aterrorizado. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Eles fizeram certo. Disseram a Moisés. Eles tiveram a atitude certa, mas disseram a coisa errada. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Eles preferiam ser escravos no Egito porque eles não enxergavam ainda do que caminharem para a promessa. É isso que eles estão falando aqui. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se, acalme-se. A gente fica aterrorizado e a gente chega diante do Mar Vermelho e tem lá egípcio correndo atrás da gente e a gente fala assim: eu não vou esperar Deus não vai vir. Eu vou tomar a decisão por mim mesmo. Deus está atrasado. E a gente não persevera. E tudo isso aconteceu quando eles tinham acabado de sair do Egito. E eles estavam no deserto. Para entrar no deserto. E depois disso, depois de toda a sua descrença, Deus fala assim: porque vocês foram descrentes, essa geração... essa ou duas gerações, são 40 anos, né, que eles ficam. 40 anos, vocês não entrarão na terra prometida, seus filhos entrarão na terra prometida. Então, porque eles não ouviram, porque eles não foram obedientes, porque eles não foram perseverantes. Irmãos, Deus tem muito mais para fazer na sua vida do que aquilo que você consegue enxergar, tocar, pensar. Os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. Afirme essa verdade todos os dias na sua vida. Deixa Deus tomar conta da sua vida, amém? Então eles estavam no deserto.
passaram por essa provação, a gente conhece a sequência da história, Deus abre o mar, eles passam sequinhos para o outro lado, os egípcios todos morrem, e eles ficam perambulando 40 anos no deserto, por causa disso que eu comentei com vocês. E aí chega um momento, então, depois de cumprida aquela exigência que o Senhor trouxe ali para o povo, eles falam, bom, está na hora de tomar a terra prometida, de cumprir a promessa que o Senhor estabeleceu sobre nós. E aí Josué, que era aquele que andava com Moisés, foi levantado foi incumbido, né, dessa missão de levar o povo até Canaã. E aí, antes disso acontecer, dele ser o líder dessa geração lá em Canaã, acontece o movimento de Moisés enviando 12 espias, quem lembra da história, até a terra prometida, para que eles pudessem sondar a terra, para saber como que eles iam direcionar e chegar até lá. E aí, Números 13, 25, Du, por favor. E aí a gente vai se reconhecer em alguns desses lugares aqui que a gente vai ler agora. Ao fim de 40 dias, então, aconteceu que Moisés mandou os 12, e ao fim de 40 dias eles trouxeram um relatório para Moisés. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Pode passar, Du. E eles então retornaram a Moisés, e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Faz uma pausa aqui, Du. A primeira coisa que a gente se depara quando a gente se propõe a fazer uma mudança é esse mapeamento, né? Então, a gente está num lugar, a gente quer ir para outro lugar, quer mudar alguma coisa na nossa vida, e aí a gente olha e fala, mas esse passo que eu estou para dar tem muito desafio aqui, é muito grande, é muito desafiador. A gente parece que é pessimista por natureza, e a primeira coisa que salta aos nossos olhos são as dificuldades. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Pode seguir. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: sejamos como Calebe e Josué, amém? Que a gente consiga enxergar as promessas do Senhor, confiando na promessa do Senhor, independente do que se vê, confie na promessa do Senhor. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Gel, quando você mudou de profissão, você se sentiu um gafanhoto? Você via muitos gigantes à sua frente. É muito difícil tomar a decisão de... Quantos anos você ficou lá? 21 anos trabalhando na mesma profissão. E aí você tomar a decisão de mudar de profissão. Com uma direção do Senhor. Com um apoio naquilo que o Senhor tem para a vida dele. Mas é inegável que qualquer um nessa condição se sentiria aterrorizado, como a gente leu, com medo, com várias desconfianças, prevendo os desafios financeiros, a adaptação a uma nova rotina. Por mais que seja algo que ele goste de fazer, tenho certeza que o gostar de fazer, não estando fazendo, não precisar daquilo para se sustentar, é diferente do que agora, onde ele está lá imerso de
segunda a sábado, fazendo, e falando assim, estou confiando nesse propósito, estou confiando nessa direção, vou confiar na promessa, porque o que o Senhor tem lá na frente é muito melhor para mim, apesar dos desafios. Amém? E aí, em Josué 11, 23, a gente já está terminando, tá? Em Josué 11, 23, fala um pouco do triunfo, né? Que de tudo, apesar do relatório negativo, eles avançaram e eles chegaram lá. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Então, o lugar para onde Deus está nos enviando, quando a gente chegar lá, a gente tem visto alguns memes falando, né? Não sei o que, haverá sinais. O Senhor vai enviar sinais quando o nosso tempo de guerrear passar, quando o nosso tempo de lutar passar, quando a nossa prova passar, quando a nossa aflição passar. O Senhor vai nos trazer um momento de descanso da guerra que nós passamos. Amém? E sabendo de tudo isso, por que é que a gente não muda? Por que é que a gente não muda? E aí eu queria destacar 4 coisas aqui para por que a gente não muda. A primeira, eu trouxe logo no início para vocês, que é a zona de conforto. Porque o lugar que a gente está confortável, o lugar que a gente domina, a gente não quer mudar. A gente fala assim, para que mudar? E eu posso estar confortável em 2 situações. Numa situação em que o Senhor me colocou, e numa situação que eu cheguei que o Senhor não se agrada. A minha vida antiga, antes de conhecer o Senhor, eu estou confortável aqui, eu não vou mudar nada. Tá bom, agora eu vou para a igreja, dou um glória a Deus, aleluia, de domingo, e eu não vou mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de ter comunhão com os meus irmãos. Eu não vou mudar porque é confortável. Eu já sei fazer essas coisas. Mas a roupa nova que a gente recebeu requer de nós mudança. Requer de que a gente saia da zona de conforto. Requer. Você precisa, Ana, você precisa, Morgana. Senhor José, muito bom vê-lo aqui de novo. Glória a Deus pela sua vida. Precisa de mudança. Clebão, todos nós precisamos mudar algo na nossa vida. A gente precisa sair da zona de conforto. Só que sair da zona de conforto dá o quê? Medo. Porque aí você já não está mais na área que você domina, que você já faz as coisas no automático. Você nem pensa para fazer. Eu vou fazer isso aqui e tal. Você não está pensando, você está pensando em outra coisa e está fazendo naturalmente, automaticamente, aquilo que você sempre fez na sua vida. E é bom depender do Senhor quando você está vulnerável, quando você está inseguro, quando você está pedindo, clamando a Ele, Senhor, eu estou morrendo de medo. Pedro no barco, olhou para Jesus e Jesus falou, vem meu filho, vem com medo mesmo, mas vem. E aí, a hora que ele tirou o olho de Jesus, ele afundou. Então, o medo, quando você você se propôs a fazer uma mudança, o Senhor te colocou num lugar de mudança, e você sentir medo, não volte para trás, não pare, não olhe para fora, continue olhando para o Senhor. Por quê? Quando você perceber que está com medo, você está no lugar certo. Você está no lugar que Deus queria que você tivesse. Porque quando você estiver com medo, mas dependendo do Senhor, meu irmão, o que está por vir, ninguém vai poder dizer para você. O Senhor tem preparado para cada um de nós aqui algo insondável, que só Ele conhece. Só Ele conhece os dias das nossas vidas, amém? Ninguém pode determinar o que vai ser das nossas vidas. Eu vou estudar, eu vou me dedicar. Não que a gente não tenha que fazer essas coisas, amém? Mas eu vou estudar, eu vou construir uma carreira. E aí quando eu tiver com 60 anos, eu quero ficar lá só em Itacaré, tomando água de coco na praia. O Senhor não quer isso de vocês, irmãos.
Eu vou falar disso um pouco mais para frente. E aí, depois da zona do medo, a gente tem a zona de aprendizagem. Aí você vai... imagina que você, para quem já viu, né, teve acesso ao mar, o mar tem onde quebram as ondas ali, tem uma área de arrebentação, aí tem uma correnteza muito dura, muito difícil ali de passar. Só que quando você passa isso, o mar fica gostoso ali para você tomar um banho, né? Mais fundo, para quem tem medo de nadar, não aconselho que vá, mas é gostoso desfrutar desse lugar. Mas você se esforçou muito para chegar ali, né? Você passou por esse medo, por esse desafio de ter que passar pela arrebentação. Os surfistas vivem muito isso, né? E quando eles chegam lá, que estão as altas ondas quebrando, eles desfrutam de toda aquela onda maravilhosa que o Senhor proporcionou. E nesse lugar, depois do medo, é o lugar da aprendizagem. A gente vai estar lá. Então, eu já resolvi, já decidi sair da minha zona de conforto. O Senhor me empurrou. Eu já venci, já superei o medo. Agora eu estou conseguindo caminhar naquele aprendizado que o Senhor quer trazer para a minha vida. E você não vai acertar sempre. Você vai errar de novo. A gente vai errar de novo, porque a gente é falho. A gente é humano. Só que agora tem algo imutável no nosso coração, que é a intenção de chegar lá na promessa. A gente quer muito chegar naquele lugar que Deus prometeu e a gente ficou convicto daquilo, amém? A gente quer chegar nesse lugar. Então, mesmo errando o alvo, mesmo errando o foco, se arrependa, se conserte. Não volte lá para trás, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais para a igreja. Quem já falou isso? Eu não vou mais para a igreja. Aqueles pastores, aqueles irmãos, meu irmão, continua, porque você vai errar, mas o Senhor é dono de toda graça e misericórdia que se pode achar, amém? Zona de aprendizagem. E depois da zona de aprendizagem, a gente vai chegar na zona de superação. Por quê? Aí a gente já vai estar, como se estivesse com um radar ligado na nossa vida. Então, eu estou ligado no Espírito, eu estou em uma vida de comunhão, de oração, de jejum, uma vida de santidade com o Senhor, e aí eu não vou ser mais enganado. Se Satanás vier tentar me oferecer alguma coisa, estou ligado. Se alguma coisa acontecer no trânsito, eu estou ligado. Eu estou atento a tudo o que está acontecendo à minha volta. O Espírito Santo sussurrou, eu estou ouvindo. Isso é o que o Senhor espera da gente. Que a gente ande ligado no Espírito com tudo aquilo que Ele quer para nós. Só que deixa eu te falar, aqui pode ficar confortável também. E esse ciclo todo precisa começar. Então, vigia, ora, para que a zona de conforto não se torne uma verdade na sua vida de novo. Quando você chegar e pensar, agora eu estou dominando tudo. Eu estou estudando a Bíblia, eu estou orando em línguas, eu estou jejuando, eu estou grandão. Né, Will? Estou grandão, estou dominando. Eu queria fazer uma tradução simultânea aqui um dia, eu falando de um jeito todo mais formal, né, que é o meu natural de falar, e o Will falando aqui de um jeito que alcança uma galera muito diferente. Ia ser bem legal. Então, nesse dia que você falar assim, porque não é pecado e não é errado a gente reconhecer de onde o Senhor nos tirou, para onde Ele nos levou, e Ele falar assim, e a gente olhar e falar, poxa, aqui era o lugar. Como a gente viu lá em Josué 11:23, esse é o lugar que Deus prometeu para mim. E falar assim, agora eu relaxei. Agora eu vou ficar confortável de novo. O Senhor espera que a gente viva uma vida de ciclos saindo da zona de conforto. Amém? Eu encerro por aqui. Eu espero que vocês reflitam sobre cada uma das coisas que a gente falou aqui hoje, sobre as mudanças, sobre os lugares que o Senhor já nos tirou, para onde Ele quer nos levar. Mas quando a gente chega lá, fala assim, Senhor, me dá mais. Me tira dessa zona de conforto de novo, porque eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim, na sua dependência, em tudo aquilo que o Senhor pode prover sobre a minha vida. Eu não quero ser eu o provedor da minha vida, mas eu quero que o Senhor vá à frente e que eu seja um instrumento para chegar nesse lugar. Amém? Deus abençoe vocês.
Amém. Glória a Deus. É tempo de mudar, né? Tá na hora de mudar. Glória a Deus, aleluia. Queria convidar o Ministério de Louvor. Vamos estar louvando para encerrar esse culto e agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por este momento, Senhor. Obrigado, Senhor amado, pela vida do Rafa, que nos trouxe algo do Senhor, Pai. Pai amado, que nós possamos entender que está no momento da mudança. Está na hora de mudar e avançar em Ti, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor amado. Pai amado, que nós possamos crer, Pai, que independente da situação, o Senhor está provendo todas as coisas. Que o Senhor não vai deixar faltar, Pai. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Vamos encerrar esse culto louvando ao Senhor, dizendo que o Deus proverá em todos os momentos, que na hora da mudança não vai faltar, porque o Deus que está conosco é aquele mesmo do pessoal do Egito, não deixou faltar. Aleluia, Deus. Tu és santo, Deus. Aleluia. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Esse é o nosso Deus, que mesmo cego nos faz andar sobre as águas, que mesmo falhos nos faz enxergar. Esse é o Deus que provê na minha e na sua vida. O Deus que provê quando o azeite e a farinha faltar, Ele proverá, Ele vai fazer. Quando as suas forças se esgotar e você não conseguir mais avançar, é esse Deus que vai prover. Basta você mudar. É tempo de
mudança no Senhor. Você louvou, você não vive mais pela vista, você vive pela fé. E a fé no Senhor, fé é enxergar aquilo que não se vê, mas se crê. Você só vai mudar se você tiver fé. Não vivo pela vista, não. Deus proverá, Deus proverá. Olho para Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia, glória a Deus. Que você saia com essa palavra para a sua vida, meu irmão. É tempo de mudança. E não tenha medo da mudança, Ele proverá. Não precisa ter medo. Deus vai fazer. Se Ele está falando para você mudar, mude. Porque é Ele que vai prover. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa manhã, Paizinho. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã, às 8 horas, podem se assentar. Rapidinho, só os recados. Amanhã, às 8 horas, temos oração. É das 8 às 9. Eu não tenho conseguido vir, mas a minha metade sempre vem pegar a bênção e levar para casa. Se você não conseguir vir, manda alguém. Se você não tem a sua metade, se programe para vir. Eu não consegue vir todas as segundas, se programe para vir em uma oração. Mas se programe para estar. Terça-feira, às 7 horas, a DF. A DF, eu não sei se vocês ainda estão com o mesmo caminho em que vocês escutem a palavra do domingo. Vocês ainda vão discutir um pouco mais. Você vai ouvir testemunhos do teu irmão. A DF não é apenas uma reunião em que você vai falar assim, apoio ao dependente e família. Só vai falar de vício, não vai falar só disso. Vai falar de muito mais, vai muito além. E é força um para os outros. Ebecom, domingo que vem, vamos conversando. Durante a semana, a querida vai passando. Tem que pensar na secretária. Você vai voltar a ser secretária quando a querida tiver filho? Tem que pensar, né? Tem que ter secretária. Tem que pensar. Não estou falando nada, só perguntei. Então, mas aí a gente vai informando. Domingo que vem é domingo de ceia. É momento da gente estar em comunhão com o Senhor. Valorize a ceia do Senhor. Valorize estar em comunhão com o Senhor. O Senhor preparou esse momento. Eu fiz um propósito comigo mesmo há muito tempo. Eu posso, lógico, tenho o direito de descansar, viajar, mas eu fiz um propósito comigo mesmo de nunca perder a ceia do Senhor. Ah, Samia, mas você nunca perdeu. Perdi quando eu não conseguia ficar em pé, quando eu estava enferma. Aí é uma outra questão, não ia conseguir vir, né? Mas faça um propósito com você mesmo de estar na ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Alguém quer alguma oração? Está sentindo algo e quer que a igreja ore por você? Se alguém quiser. A irmã Domingas? Amém. Mas alguém tem alguma oração? A irmã Domingas, quem chegou a conhecer a irmã Domingas aqui? Acho que são poucos, mas ela vem lá de trás da igreja. Ela vem lá de quando começou.
Não tinha cadeirinha confortável ainda, né? Ela vem de garagem. Vamos orar por ela. Ela está no hospital. Ela falou que não tem volta. O médico disse: eu tenho uma tia, a qual também queria pedir oração. O nome dela a gente chama de tia Chaguinha. Por quê? Porque é Francisca da Chaga. E, assim, todos os meus tios são Francisco e Franciscas, as irmãs da minha mãe. Então tem que ter um sobrenome, né? Minha mãe é a Francisca Fracinete. E essa minha tia é o mesmo quadro que a Domingas. Ela, na sexta-feira passada, ela já não estava bem. Aí ela foi entubada e coma-induzida. E no sábado mandaram mensagem pra gente de que não tem mais o que fazer. Tá só por aparelho, estamos esperando. Então eu queria colocar a Francisca, a Domingas, mais alguém que quer colocar alguém em oração? Amém? Então vamos orar, se coloque no seu lugar. Orando eu já vou dar a bênção. Vamos levantar um clamor, junte a sua voz com a minha, amém? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero primeiramente te agradecer, Pai, pela vida das minhas irmãs, Senhor amado. Eu posso falar irmã, Senhor amado, porque eu conheço a Domingas, eu conheço a minha tia, ela que vai na igreja, Senhor. Nós colocamos a vida delas nas tuas mãos, Senhor. O médico pode sim ter falado, não tem mais o que fazer, é só aguardar. Mas nós aguardamos sim no Senhor, porque o Senhor nada é impossível. O médico pode falar, é só até amanhã, mas o Senhor dá vida e vida em abundância, Senhor amado. Nós estamos aqui, Pai amado, neste momento para clamar que a sua vontade seja feita, Senhor. Senhor amado, visita sim, Deus amado. Guarda as famílias, Senhor amado. Consola, Senhor amado. Nós sabemos, Senhor amado, assim como as minhas irmãs estão passando por essa situação, a minha família também está, Senhor amado. Consola, Senhor amado. Abraça os irmãos, abraça os familiares, Senhor amado. Que nós possamos confiar, Pai, que o melhor vem de Ti, Senhor amado. Vai de encontro agora nesse leito de hospital. Não somente na minha tia e na dona Domingas, mas vai sobre todos os leitos de hospitais, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor. Vai de encontro a cada um, Senhor amado, também, que perdeu algum parente nessa guerra, Senhor amado. Assim como foi falado, Senhor amado, é sinais que estão se cumprindo essa guerra, mas que o Senhor visite sim, Pai amado, aquele lugar, as famílias que estão lá, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor. E que nós, Senhor amado, possamos mudar a nossa postura e lembrar de orar uns pelos outros também, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa seja uma igreja de oração, Pai. O Senhor ministrou, é tempo de mudança. Nós precisamos mudar a nossa postura. Nós precisamos orar mais, se ajoelhar mais, buscar mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por este domingo. Obrigado por esse início de semana, Senhor. Que a semana de cada um dos meus irmãos venha dar fruto. E venha assim, Deus amado, ser abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Erga suas mãos. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco de hoje para todo sempre. Amém. Cumprimente seu irmão do seu lado. Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá.